violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia, série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Newton César e acompanhe agora Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Hoje vamos falar sobre corrupção e governança. Para falar sobre o assunto, recebemos doutora Marilda Rosado, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sócia fundadora do Centro de Excelência em Desenvolvimento, Petróleo, Energia e Mineração. Professora doutora Marilda Rosado, eu queria lhe agradecer pela sua presença nessa série especial onde a gente fala de direitos humanos e democracia. É um prazer imenso participar dessa série. Bem, a você que está em casa, muito obrigado. E para começar esse bate-papo, vou trazer para você uns dados importantes. Definição de governança, de acordo com a ONU, na Comunidade das Nações Unidas, o governo é considerado bom e democrático se as instituições e os processos do país forem transparentes. As instituições dizem respeito a órgãos como o Parlamento e seus vários ministérios. Seus processos incluem a atividade como eleições e procedimentos legais, que devem estar livres da corrupção e prestar contas à população. O sucesso de um país em alcançar esse padrão tornou-se uma medida-chave de credibilidade e respeito no mundo. As maiores ameaças à boa governança vêm da corrupção, da violência e da pobreza, que prejudicam a transparência, a segurança, a participação da população e suas liberdades fundamentais. Então, para você que está em casa, a gente vai falar desse tema, desse assunto que está no seu cotidiano, aí onde você está. E, professora, a primeira pergunta é: o que significa a governança, para que o nosso público ouvinte possa entender essa nossa conversa? Bom, eu estudo a questão da governança no plano do direito internacional. Há uma série de autores hoje que buscam entender esse fenômeno de uma ótica interdisciplinar. No direito se destaca o trabalho do Centro de Governança Global da Faculdade de Direito da Universidade de Sciences Po, sob a orientação do professor Diego Arroyo e da professora Horácia Muirvet. Bom, então, esse Conselho de Governança, ele abarca uma realidade, uma rede que vai além do Estado. Há um autor da Universidade de Harvard, o David Kennedy, que diz que governança não se confunde com governo, que, na verdade, nós estamos designando um sistema de regras, papéis e relações que é bastante complexo, mas é menos formalizado, e ele define as práticas sociais de atores estatais ou não. Então, essa percepção de que a governança vai além do Estado, ela incorpora, por um lado, também expectativas, valores que são da sociedade como um todo. Então, atores não estatais têm um papel importante no sentido da cobrança, no sentido do monitoramento e, levando em conta a proposta que você fez de reflexão, o que nesse momento atual nós percebemos? Que a corrupção, por que ela está ligada ao tema dos direitos humanos? Porque ela tem um efeito corrosivo sobre os direitos humanos.
a presença da corrupção numa sociedade, ela provoca um efeito regressivo em relação às conquistas, em relação aos direitos sociais daquela população. E afeta a corrupção muito mais as camadas mais vulneráveis. Então, esse é um entendimento assim preliminar para a nossa conversa. Professora, e a senhora tocou num ponto muito importante quando se trata da corrupção, e a gente vê isso muito claramente quando falta dinheiro para a saúde, pessoas morrendo no corredor de hospitais, merenda escolar que é desviada, e aqueles alunos não têm acesso a uma boa alimentação. Isso afeta diretamente no desenvolvimento daquele país. Ter uma vida mais saudável, ter uma população mais viva do ponto de vista de ter um melhor êxito e um melhor melhoramento de uma boa governança. Sem dúvida, porque esse desvio de recursos que é provocado pelas práticas corruptas, seja por conta do crime organizado, da corrupção econômica, da lavagem de dinheiro, todas essas práticas criminosas, elas desviam recursos que seriam destinados, como eu disse, para os direitos sociais, para as conquistas e para os segmentos mais carentes da população. Agora, o que nós temos que registrar também é os efeitos benéficos de diversas iniciativas de cooperação internacional que, no plano internacional, buscaram atingir a corrupção, tida corrupção num tratamento amplo, no sentido de abuso de poder para o ganho privado. É um desequilíbrio, não é uma prática patológica que permite uma aliança entre o poder econômico e o poder político. Então, em relação a essa definição bem ampla de corrupção, é que os diferentes países, sob o amparo, o guarda-chuva de algumas instituições, conseguiram essa conquista de convenções internacionais que focalizam esse fenômeno. Então, eu poderia citar principalmente a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, a Convenção da OCDE sobre combate ao suborno de agentes públicos estrangeiros e transações comerciais, as convenções criminal e civil sobre corrupção do Conselho Europeu e, finalmente, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Depois, mais adiante, nós podemos também comentar, em relação à OEA, uma iniciativa recente da OEA sobre esse mesmo tema. É importante a gente ver que esses avanços no sentido da cooperação internacional, eles também serviram como balizamento e como estímulo para as nossas iniciativas aqui internas, porque o Brasil, que muitas vezes demorou décadas para internalizar certos tratados em relação a outras matérias, e em relação às convenções da OEA, da OCDE e da ONU, o Brasil até foi mais ou menos expedito nesse processo e terminou em 2002 a da OEA, 2000 a da OCDE e 2005 a da ONU, trazendo para plena vigência esses instrumentos no plano jurídico interno. Professora, a senhora falou das convenções e, em cima disso, eu gostaria de saber até onde o Brasil atende à definição de governança proposta pela ONU, né? A senhora citou aí várias convenções importantes. Eu poderia dizer que, se nós formos analisar os objetivos dessas convenções, além da própria cooperação entre os Estados para combater a corrupção eficazmente, existem os objetivos de conscientização da população, erradicação da impunidade e prevenção da corrupção. Então, eu acho que a simples constatação de que o Brasil
internalizou essas convenções e tem conseguido lograr resultados impressionantes no combate à corrupção, no sentido da prevenção, no sentido de culpabilização de agentes. Nós podemos registrar todos esses escândalos recentemente apurados, tanto de uma perspectiva negativa, quanto ver pelo lado positivo que a sociedade está combatendo, né? E que muito do que foi feito foi resultado também desses esforços de cooperação internacional. Algumas das iniciativas iniciais foram resultados de pedidos de cooperação formulados pela Holanda. Eu estou me referindo principalmente às primeiras investigações do processo da Lava Jato, envolvendo o desvio de valores de contratos da Petrobras. Então, processos iniciados no exterior que geraram pedidos de cooperação, e depois que as investigações tiveram seu devido curso no Brasil, também as autoridades brasileiras têm recorrido com muita frequência aos pedidos, né, de cooperação jurídica internacional. Agora, a própria lei anticorrupção brasileira, ela é considerada uma lei avançada, a lei de 2013. Há uma série de iniciativas, né, no âmbito dessa lei, o posterior decreto, que algumas dessas iniciativas geraram muita discussão da sociedade, e acho que, do ponto de vista de conscientização da população, há um reclamo generalizado da sociedade brasileira, um anseio, talvez, pelo menos de uma parcela significativa da população, no sentido de coibir, de não tolerar mais essas práticas corruptas que eram consideradas uma tradição, não é? Professora, nesse ponto que eu quero chegar, com relação, a gente verifica muitas investigações do Ministério Público, ações da Polícia Federal, mas qual seria a maior dificuldade, o maior problema para diminuir essa sangria? Bom, de um lado, eu acho que há esse efeito da conscientização, ele é um desafio permanente, porque ele tem que, no fundo, ser incorporado aos próprios valores que são transmitidos pela educação, para que o brasileiro médio não considere que sempre corrupto é o outro. Uma percepção mais ampla de intolerância relativa às pequenas práticas, não é, que são corrosivas, e que não é só a grande corrupção, não é, como se diz, a pequena tolerância. Então, eu acho que esse processo é um processo lento que virá também com a educação. Um outro detalhe, a gente até no início da nossa conversa falamos sobre isso, que é a questão de recursos, que há muito desvio. Você liga a televisão, você liga o rádio, vai na internet e parece que todo dia tem alguma coisa nova de desvio de recurso, obras superfaturadas, aluguéis superfaturados, e é nesse ponto que é meu questionamento. Porque o Estado tem tantos problemas de gestão, principalmente dos recursos financeiros, porque esse investimento correto é que vai melhorar o índice de desenvolvimento do país em todas as suas esferas possíveis que possamos imaginar, claro, nós aqui no estúdio e quem está em casa. Sem dúvida. Eu acho que um dos elementos, um dos valores básicos é realmente o da transparência. A transparência, a simplificação, a medidas de prevenção que são, nos estudos internacionais, consideradas eficazes. E, embora se possa dizer que a corrupção é um fenômeno complexo que assenta numa grande variedade de fatores econômicos, políticos, administrativos, sociais, culturais, bem como nas relações de poder, há um relatório sobre corrupção e direitos humanos em países terceiros, é um relatório do Parlamento Europeu que é
dirigido ao período de 2017, projetando para 2028. E uma das conclusões que eles chegam, que uma das formas mais eficazes de prevenir a corrupção consiste em limitar a intervenção estatal e a intermediação, o excesso de burocracia, porque se de um lado esse poder do Estado em relação a negócios de infraestrutura, em relação aos investimentos, gera oportunidades também que talvez pudessem ser evitadas. Eu não acho que esse diagnóstico seja para ser abraçado como uma verdade absoluta, mas certamente é um dos indicativos que apontam no sentido da prevenção. Outra vertente que é importante é a vertente que envolve as próprias corporações. São as práticas preventivas que nós indicamos como governança corporativa e compliance. Então, as próprias entidades, os agentes econômicos, passaram a adotar práticas de prevenção da corrupção. Esse é um reclamo da sociedade civil, dos próprios investidores e stakeholders em relação às corporações. E a gente continua com a série Direitos Humanos e Democracia, recebendo hoje a doutora Marilda Rosado, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sócia fundadora do Centro de Excelência em Desenvolvimento, Petróleo, Energia e Mineração. Vamos nos aprofundar um pouco no tema corrupção, você que está em casa, que liga o rádio, e a gente está tratando esse tema de uma forma bem diferente, a professora fazendo os questionamentos, nos dando informações bastante interessantes. Na trama do Brasil, não há um personagem principal que lidera um grande esquema de desvio de dinheiro público, como por vezes ronda a imaginação popular, mas sim uma rede bem engendrada de relacionamento da qual foram mapeados 404 nomes, entre políticos, empresários, funcionários públicos, doleiros e laranjas. A Transparência Internacional divulgou o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, é o indicador de corrupção mais utilizado no mundo. Foram analisados aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia e a capacidade dos governos de conter a corrupção. Isso tudo forma um ranking. A pergunta é: o que há por trás do verdadeiro mecanismo da corrupção? A gente percebe que há toda uma infraestrutura, há toda uma organização, professora, dessa gente. Efetivamente, você comentou um ponto importante, que é esse monitoramento pela sociedade, que, na verdade, ele é feito por ONGs, né? E essa Transparência Internacional ela conseguiu um nível de credibilidade bastante forte no sentido de fazer o ranking dos países, esse índice de percepção da corrupção. Como é que nós estamos? E nós não estamos nada bem, nunca estivemos bem, e houve, nesse período da identificação desses escândalos, até um rebaixamento maior. Sim, verdade. Do Brasil. Eu não estou aqui com o último dado aqui comigo, mas era assim, número 70, né, número 90, muito, muito triste o nosso lugar. Certo é que a corrupção, como eu disse anteriormente, ela é resultado de uma série de fatores. É um fenômeno complexo, mas, vendo resumidamente, é, sem dúvida nenhuma, uma aliança nociva entre, de um lado, o poder econômico e, de outro, o poder político. E a maneira como se traduz esse fenômeno, ele termina gerando um efeito danoso, porque sem uma ação consistente e efetiva de prevenção e de combate à corrupção, esse fenômeno termina entravando o desenvolvimento político, econômico e social de um país. E ele alimenta a criminalidade. É tão sério esse fenômeno que já se identificou em escala
internacional que a corrupção está ligada até, de um lado, ao terrorismo. Então, tudo de negativo que ocorre, os grandes fluxos internacionais e descontrolados de recursos, muitas vezes iam alimentar ou eram retroalimentados pelo tráfico de drogas, pela lavagem de dinheiro e, em última análise, canalizando para o terrorismo. E, como uma maneira de se proteger e evitar o combate, muitas vezes houve uma reação negativa por parte desses agentes, no sentido de ameaçar, intimidar e até cometer represálias a membros da organização da sociedade civil, organizações, né, que lutavam contra a corrupção. Hoje, certo é que há uma conscientização da ligação entre corrupção e direitos humanos. Então, na oportunidade de comemoração da Convenção da ONU, do aniversário da Convenção da ONU e da própria Constituição brasileira, eu acho que é um momento interessante e conveniente para fazermos essa reflexão da luta contra a corrupção sob o enfoque dos direitos humanos. E eu acho que no Brasil há uma série de agentes públicos na renovação dos quadros nacionais que foi propiciada exatamente pela reforma do Estado brasileiro. Há uma grande conscientização, seja da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Federal, juízes federais. Então, esse é um efeito benéfico que se retroalimenta no sentido positivo, no sentido de evitar, prevenir e punir a corrupção. E estamos, então, alinhados com a resolução número 1 de 2018, emitida pela Comissão de Direitos Humanos da OEA. Então, no sentido legislativo e do exercício da autoridade pública brasileira, nós vemos aí um progresso e um caminho positivo que nos dá uma esperança de perspectivas mais promissoras nesse combate para o futuro. Professora, dentro dessa avaliação que a senhora faz, né, que é muito pertinente, né, eu lhe pergunto, quais seriam, né, as possíveis alternativas para atacar de forma efetiva as causas da corrupção? Porque, inclusive, saiu uma pesquisa recente falando sobre essa questão desse combate à corrupção, que muitos achavam que não estava surtindo muito efeito e tal. Me parece que, para ter essa efetivação, a população teria que estar sendo mais participativa, abalizando mais, assinando embaixo, tipo assim, vai ou racha, custe o que custar, é a nossa vez e vamos melhorar nesse ranking, né? Mas a gente percebe que a população está um pouco abatida, acha que é algo seletivo e tal, um discurso sobre isso, né? Então a pergunta é, efetivamente, qual é a forma que poderia ser atacada, como foi atacado em outros países, como na própria Europa, principalmente? Eu acho que essa sinalização que a sociedade brasileira está recebendo de que não há diferença entre a punição de poderosos e ricos ou pobres, o fato de que nós temos empresários, políticos, uma série de figuras que anteriormente não se pensava que poderiam ser alvo desses processos. Eu acho que esse é um efeito que, para a população, tem um alcance, talvez de médio e longo prazo. Mas, como eu disse, esse fenômeno ele é complexo. A conscientização, acho que ela já existe um repúdio por parte da sociedade brasileira, mas para que essa transformação seja duradoura e eficaz, a sociedade brasileira tem que abraçar valores universais de lisura, transparência e tal, que são valores que devem permear o nosso cotidiano. Não só aquela ideia de que corruptos são os outros, como eu disse. Sim. Então, mas esse é um processo, né? Esse é um processo de longo prazo, mas que eu acho que já
teve início, esse despertar, digamos assim. A frase "Isso é Brasil" reflete muito no mito de que nós brasileiros já nascemos corruptos. Em entrevista ao El País, o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, deu essa seguinte definição: é importante entender que o brasileiro não nasce corrupto. A corrupção no Brasil é fruto das nossas instituições, moldadas por séculos de tradição patrimonialista, onde o público se confunde desde as entranhas com o privado. Somos a república dos cartórios, dos alvarás, das concessões e, sem surpresa, do jeitinho. Criam-se dificuldades para, logo em seguida, oferecerem-se as facilidades a preços não tão módicos. Quando a corrupção começa a ser um mal endêmico e aceitável por todos, qual tipo de problemas estamos criando, professora? Bom, a sua pergunta, na verdade, contém elementos que vão muito além do que uma professora de Direito Internacional pode avaliar. Sem dúvida, o direito comparado e alguns estudos nos ajudam a entender essa gênese. Você, inclusive, mencionou essa expressão jeitinho brasileiro. Existe um professor americano que pode ser considerado um brasilianista da área jurídica, o professor Keith Rosen, da Universidade de Miami, que ele fez um trabalho, era um pequeno livreto, não é muito interessante, chamado Jeitinho Brasileiro Revisited. Nesse estudo, ele procurava identificar realmente essa origem cartorial e a prática talvez da tradição ibérica, não era nem só portuguesa, na nossa cultura. Mas eu acho que as novas gerações podem trazer novos valores resultantes dessa conscientização de novos anseios que representam uma mudança e um anseio por mudança na sociedade brasileira. Então, particularmente, eu acho que o povo brasileiro, no geral, você encontra a maioria de pessoas honestas, que trabalham muito. A mesma coisa, eu vou fazer uma comparação um pouco simplista. Eu sempre repudiava, brincando, quando o pessoal vinha me dizer que carioca é folgado, carioca é preguiçoso, carioca está sempre na praia. Aí eu digo, bom, se você for à praia de manhã, você vai ver muita gente na praia. Não necessariamente são todos cariocas. Se você passar pelo central do Brasil, você vai ver como os cariocas estão chegando cedo para trabalhar de manhã. Então, quantos brasileiros simples e pobres zelam pela sua própria honestidade? Eu vi uma reportagem sobre uma iniciativa muito interessante que eu gostaria que fosse expandida no Brasil, que era um senhor no meio rural, acho que era no estado de São Paulo, Paraná, não me lembro bem, que ele tinha uma vendinha na beira da estrada com uma caixinha para o pessoal deixar o pagamento, né? E ele deixava o troco, enfim, um self-service desse sem vigilância. Então, eu acho que não adianta a gente ficar só emulando, no sentido negativo, culturas em que supostamente sejam mais honestos. Eu acho que haverá escândalos de corrupção no Japão, na Coreia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, como houve, e agora no Brasil nós estamos combatendo. Mas, como eu disse, tem que ser prevenção, combate e educação. Mas isso eu digo como cidadã e não como professora de Direito Internacional. Como professora de Direito Internacional, eu posso apontar os aspectos positivos dessa tradição de convenções e desse fato de que o Brasil internalizou com uma relativa rapidez, comparativamente, essas convenções e adotou uma legislação que é mais afinada com essas tendências contemporâneas de prevenção e combate à corrupção. Isso representa que a nossa sociedade brasileira começa a romper, então, com esse histórico, professora, né? Exato. Eu
acho isso mesmo, que nós estamos alinhados com essa postura global, que continua havendo episódios pelo mundo afora, mas nós temos que combater. Professora, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e a gente estava até conversando em off, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Vamos ter eleições no final do ano, onde vamos eleger aí o novo presidente da República, novos governadores, deputados federais, estaduais, senadores. E dentro de uma lógica, eles que estão no parlamento, estão na gestão, eles representam, através da urna, o anseio desse povo. Nós, melhor dizendo, estamos vivendo uma mudança, a Operação Lava Jato, várias investigações da Polícia Federal combatendo vários crimes em várias áreas possíveis, se a gente for imaginar, né, professor? No INSS, no Defeso, medidas provisórias, pagando o custo de aluguel através de propina. O que esperar para 2019, nessa eleição que vem em outubro aí? Os brasileiros, que eu gostei e achei interessante, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte também gostou, que é esse rompimento, essa mudança. A pergunta é, os brasileiros realmente vão mudar o rumo desse barco? Já que nós estamos com uma costa, estamos aqui no Maranhão, tem uma das maiores costas do Brasil, esse leme, esse barco vai mudar de direção nas próximas eleições? Bom, eu só posso mais uma vez lhe dizer, eu posso responder como cidadã, né? Não como professora de Direito Internacional. Que bom. Ou cientista política, que eu não sou. Então eu espero, confio, tenho fé que nós possamos aprender a votar melhor. Podemos nos socorrer hoje de uma série de medidas que democratizam e possibilitam esse monitoramento pelos cidadãos. Eu não sei se você viu, mas outro dia nós pudemos ver na televisão até um aplicativo, como o aplicativo para se escolher vinho, agora tem um aplicativo para você colocar na frente da televisão e ver se aquele determinado candidato já tem processos contra ele. Eu achei isso estupendo. Muito legal. Nós recebemos uma série de convites pela internet para participar de abaixo-assinado, para fazer chegar a nossa voz ao parlamento, aos representantes da população no legislativo. Então, hoje em dia, a população acompanha os programas do Supremo como se fosse parte do seu enredo. A questão do fim do foro privilegiado. Eu acho que isso, outro dia, eu num táxi indo para o aeroporto, o taxista comentava isso, que mesmo entre eles se referem aos nomes dos ministros do Supremo como se fossem pessoas próximas, amigas. Eu acho que esse é um fenômeno que demonstra que a sociedade brasileira está rompendo esse mobilismo, essa letargia. Então, agora, talvez não seja no curto prazo. Não sei se já nessa próxima eleição nós vamos conseguir a almejada renovação, mas espera-se que isso se alcance e com a entrada dessas novas gerações também. E eu agradeço a você por todas essas perguntas aí inteligentes e provocativas e desejo aí sucesso com o seu programa. A sua conversa foi esclarecedora e mostra em exemplos práticos que a sociedade, aos pouquinhos, vai mudando o rumo. Ok, muito obrigada. Eu lhe agradeço realmente, por vir aqui conosco, bater esse papo na nossa série Direitos Humanos e Democracia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Conversamos com a doutora Marilda Rosado, Direitos Humanos e Democracia. Voltamos na próxima segunda-feira, falando sobre direitos humanos e acessibilidade. Com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues, produção de Adriana Menezes, também com a colaboração de Kessia Carvalho. Eu sou Newton César, a gente se encontra na próxima semana. A todos vocês, muito obrigado. Até o próximo programa. Até lá.